Guerra, bom dia. Estamos aqui retomando o nosso habitual momento imobiliário, a partir das 9 horas. Muito bom dia, bem-vindo, Guerra. Tudo bem com você? Bom dia, Siqueira. Estamos novamente aqui, né, para o segundo dia aí da nossa live, falando sobre o mercado imobiliário, investimento em mercado imobiliário. Isso é bacana, né? É muito prazer para a gente. Isso causa muita satisfação para quem está aqui, para nós e para que vocês também possam, a gente consiga compartilhar com vocês um pouco do nosso conhecimento e, por que não, também trocar, compartilhar e trocar e obter conhecimento, né? Porque a gente nunca é dono da verdade, a gente não conhece tudo de tudo, a gente precisa estar todo dia se atualizando e nada melhor do que trocar conhecimento com as pessoas do mercado, essas pessoas que se interessam pelo mercado imobiliário e tudo aquilo que envolve, né, o setor. Sem dúvida, Guerra. E como você reforçou bem, fazendo um disclaimer aí da, da apresentação, é exatamente isso. São opiniões balizadas na nossa vivência, na nossa experiência, situações, graças a Deus, tivemos muito mais situações positivas e os poucos desafios que não aconteceram também ajudaram nos ensinamentos que o mercado não perdoa quando você for etapas, né? Isso que a gente deixa cada vez mais evidente e sempre com um alerta para todos, corretores imobiliárias, proprietários, empreendedores, tá? Cada etapa aqui ela é bem pensada para que a execução tenha, dentro de um grau de risco, o menor possível, com a melhor evolução para um resultado final. Esse é o desenho, né, Gary? Exatamente, né? E como a gente já vinha comentando, né, Siqueira, a gente em todos os projetos que nós trabalhamos, que nós já fizemos, né, nós obtivemos aí um VGV bastante significativo em todos os projetos que nós trabalhamos, que passou pelas nossas mãos, né? Sim. E o que nos enche de orgulho é a questão de que, se a gente olhar nesse histórico, a gente vai verificar que hoje nós temos um estoque quase zerado, né, de todos esses empreendimentos que a gente participou desde o início, desde a concepção até a sua entrega, né? Então, isso também é um motivo de orgulho e também foram eles que deram toda essa bagagem para que a gente tivesse aqui para poder compartilhar com nossa audiência. Exatamente. E a nossa sugestão e provocação é exatamente nesse sentido. O momento que o mercado vem se apresentando é um momento de ah, boas expectativas agora a partir do segundo semestre, que a gente está iniciando. Isso afeta diretamente também o primeiro trimestre do ano que vem. Como o planejamento demanda aí exatamente de 90 a 180 dias, todo o planejamento, quer dizer, quem está pensando em tomar decisões, olhar melhor aquele terreno, efetivar o negócio, começar a se debruçar sobre projetos e aprovações, eu acho que o melhor momento é agora, não é isso, Beto? Exatamente, exatamente. Então é isso, acho que a ideia nossa é exatamente essa, né? Fazer com que outras pessoas possam ter a mesma possibilidade que nós já tivemos, né? Sim, E com um diferencial, né? Possam, através daquilo que a gente já teve de experiência, não cometer eventuais erros, né? sim. Então, se a gente conseguir fazer com que uma pessoa deixe de cometer um erro em função de alguma coisa que a gente passou por aqui, isso já vai ser motivo de bastante satisfação, né? Não tenho dúvida. E acho que seria legal a gente dar um pequeno resumo aí da primeira parte, que foi o tema nosso aqui sobre investimento imobiliário. Aham. Dar um primeiro resumo para a gente entrar diretamente na parte 2 aí, que é de tamanha importância e relevância e exatamente onde fecha toda a estruturação de negócio. Fica à vontade, Guerra. Bem-vindo. Exatamente, meus amigos. Então, vamos aqui iniciar fazendo um resuminho do que a gente conversou na semana passada, a respeito daquilo que a gente vem conversando aí sobre investimento em mercado imobiliário. E a conclusão que nós chegamos na semana passada foi exatamente essa, que o investimento no mercado imobiliário, ele requer que todos os profissionais envolvidos, eles tenham, inclusive, principalmente o corretor, tenha conhecimento em áreas multidisciplinares para que obtenha sucesso. Dentre as áreas que a gente comentou, são aquelas etapas, são aquelas áreas jurídicas, aquelas áreas de venda, toda a área de comercialização, não é? E, na ocasião, nós apresentamos todas as etapas e quais os questionamentos que ocorrem, né?
na questão desde a prospecção. O que acontece na questão para que a gente consiga chegar não só no valor de mercado por metro quadrado da região, mas também a gente conseguir agregar a esse imóvel aquilo que realmente ele é. Eu consigo obter de valor em função do quê? E chegando na seguinte conclusão: qual é o valor do imóvel? Não simplesmente o valor em metro quadrado, mas sim o que ele pode produzir de riqueza. Então, na semana passada, quando a gente conversou, exatamente isso que a gente chegou na conclusão, né? O imóvel não é o que ele vale por metro quadrado na região, e sim o que ele pode produzir de riqueza. É isso que é. Sem dúvida, sem dúvida. E esse cuidado é o grande desafio de terrenistas em relação a entender a matemática e a dinâmica, e corretores profissionais do mercado imobiliário estarem preparados para dar segurança nessa orientação. E também, né, a gente chegou na conclusão, né, que baseado nessa necessidade que esse profissional tem que ter em conhecer, além do mercado, ele conhecer todas as áreas entre marketing, jurídica, contábil e financeira, né? E nós chegamos também na conclusão que esse profissional nada mais é do que o próprio corretor de imóveis. Sim. É o cara que está lá no balcão, que vende o terreno, que vende a casa, que vende o imóvel. Não é isso? Exatamente, Guerra. A gente não está tirando o corretor da dinâmica que ele já está habituado, olhar os espaços, os vazios urbanos, os imóveis que podem ser agregados e se transformar numa área. A gente está pedindo para esse profissional ter um olhar mais qualificado e se preparar individualmente para poder tranquilizar esse terrenista ou esses proprietários da, da melhor valorização da propriedade dele e o melhor resultado para o negócio. E é claro que esse corretor, né, que é ciente da responsabilidade que ele tem, né, ele sabe exatamente todas as etapas que ele deve, que nós citamos a semana passada, né, que abrange a segurança jurídica através de uma due diligence, né, muito bem feito, uma parte jurídica que vai dar segurança em cima do imóvel que vai ser construído e do vendedor também, né, o potencial construtivo da área à luz da legislação, o produto a ser comercializado e o potencial valor geral de vendas que eu possa obter, a análise de viabilidade financeira. Tá? Então, o corretor tem que estar ciente, tem que saber que tem todas essas etapas para cumprir. Exatamente. E o que acontece com relação, depois que ele segue todas essas etapas, né, ele já consegue ter no terreno agregado, além do seu valor como terreno em metro quadrado, ele agrega mais um projeto que pode ser colocado lá dentro, né, Siqueira? Sem dúvida. E traduzindo para ele exatamente no caminho que você reforçou, proprietário hoje que tem um terreno com potencial ou uma área que pode ser formatada com vários proprietários para se transformar numa área de negócios, aponta para esses terrenistas e esses proprietários exatamente nesse desenho, de no mínimo aí umas 2 vezes o valor seria a simples venda desse imóvel, né? É utilizar todo o potencial possível que o terreno pode oferecer. E nesse ponto, né, você poderia dizer o seguinte, assim, poxa vida, eu paro por aqui, né? Eu já tenho um produto na minha prateleira, eu tenho um terreno e um projeto e uma viabilidade. Ou seja, eu posso pegar isso e vender esse projeto. Eu não vou me meter eu quero vender ele já com esse investimento colocado. Ou seja, o investimento que eu fiz em todas essas análises, com certeza eu ganho no mínimo 2 vezes. Nessa etapa eu ganho 2 vezes o valor que era o terreno antes de eu o terreno cru, né, sem nada em cima, baseado só em preço de mercado. Aí a gente adentraria na segunda parte, né, do que nós temos para falar hoje para vocês, né? E exatamente questionando a afirmativa que nós fizemos anteriormente, que é o quê? Podemos concluir que a afirmativa anterior é verdadeira? Sim, se considerarmos como cliente apenas o vendedor de imóvel. Ou seja, eu tenho vendedor de imóvel, agreguei valor a esse imóvel através do projeto e saio para vender. É uma opção, é uma opção a ser considerada, né? Perfeito.
E aí eu faço o questionamento, por que não buscarmos, além desse cliente, os potenciais adquirentes das unidades produzidas? Certo? Por que que eu não transformo, eu não multiplico esse, além de eu receber pelo valor da venda do terreno, que eu vou receber, por que não receber também o comissionamento das vendas que eu vou efetuar do empreendimento que eu vou colocar em cima? Não é? Seria como receber a intermediação do terreno acrescida a intermediação de N unidades do empreendimento, certo? Exatamente, essa ampliação do ganho do corretor é o que a gente está deixando aqui como uma via paralela para esse profissional, para a imobiliária, mas elas se complementam, tá? Amanhã no melhor resultado exatamente para o profissional, né, galera? Porque o preparo ele já está adquirindo desde da identificação do terreno, análise do potencial e definição do produto. Quando ele começa também a se envolver com as vendas, o preparo dele já está bem alicerçado para poder fazer a comunicação para os futuros adquirentes dessas unidades, e ele acaba tendo uma relevância importante além do ganho expressivo. É assim, galera? Sim, exatamente isso, né? E aí vem aquelas coisas, né? Bom, tá bom, vamos partir para isso, então como que eu tenho que fazer, né? E como fazer para que eu parta para essa segunda etapa, que é a realização da incorporação, a realização, e para que eu possa ter o resultado esperado com a venda das unidades do empreendimento que eu vou projetar, que eu já tenho uma ideia através da viabilidade do que eu vou fazer e que agora eu vou partir para mãos à obra, né? Aí como que eu vou fazer isso? Qual a estrutura que eu tenho que ter, né? Como ter sucesso nas vendas, né? E estou ciente que não obtendo sucesso seria o principal responsável por causar prejuízo ao vendedor do terreno. Eu tenho essa consciência de que eu estou partindo de uma etapa onde eu poderia estar vendendo somente o terreno acrescido do projeto para uma etapa onde depende de outros fatores que também dependem desses fatores terem o seu sucesso, né? Para que a gente consiga não causar esse prejuízo ao vendedor do terreno. Não é isso que é? Isso, Está sem áudio. desculpe, o cuidado com o proprietário continua sendo a máxima do corretor ou da imobiliária ou do profissional envolvido no negócio, né, cara? Exatamente. E também eu tenho que considerar que eu tenho que ter a ciência de que na medida em que eu vou adiar a venda e o recebimento do meu comissionamento, em função da que eu não estou vendendo o terreno ainda, eu não recebi pelo terreno, ele vai estar condicionado à viabilização, ou seja, a minha responsabilidade, além de existir um prejuízo que eu possa dar para o meu cliente, vendedor do terreno, existe aquela questão do meu comissionamento e minha equipe, que também vai estar lá esperando, meus corretores, né? Ou eu e meus corretores, que vai ter que esperar a viabilização de tudo que já foi planejado, né? Isso. E eu estando ciente, aí eu tenho que dar início à terceira etapa. E essa terceira etapa necessariamente é feita junto com o investidor incorporador, que se executa então nesse momento a tudo aquilo que foi idealizado, tudo aquilo que foi planejado, aí eu construo daí o meu empreendimento no papel. Aí sim, eu vou pegar aquele esboço de projeto que eu coloquei na viabilidade, tudo aquilo que eu coloquei como premissa na questão da minha viabilidade, eu vou colocar o orçamento prévio que eu fiz para que o orçamento prévio de obra que eu fiz e vou balizar para ver se realmente aquele orçamento está, porque aí diante de um projeto definitivo eu consigo fazer daí um orçamento mais detalhado, onde vou ter mais segurança em relação aos custos, né? E então, além do projeto, depois desse projeto feito, orçamento feito, balizado com a viabilidade, tudo aquilo que foi colocado de premissa, eu coloco então esse projeto, depois de aprovado, eu coloco ele para registro da incorporação imobiliária, que necessariamente e obrigatoriamente pela legislação é feita, e a venda só pode ser iniciada após esse registro no cartório. Certo? Perfeito, Pedro. É o checklist obrigatório para que se inicia aí na estruturação do próprio negócio e as obrigações legais que ninguém escapa, nem terrenista, nem futuro incorporador e empreendedor, bem como corretores imobiliários aí. Todos têm que seguir um andamento de lei federal e artigos que você vai entrar no detalhe depois da citação aí, tá, Pedro?
Exatamente. E também, né, não esquecendo que todo esse projeto ele vai passar pelo crivo de uma prefeitura, vai, né, vai passar pelo corpo de bombeiro, ele vai Sim, passar eventualmente, existe a parte ambiental, eventualmente tem que passar por um GRAPROAB, então tem tudo isso que ele precede a questão das vendas, né? Ele sem dúvida. precede, ou seja, necessariamente tem que passar por esse período antes de começar a vender, né? Todo rito, né, Guerra, está definido dentro do plano diretor e uso urbano, né, pessoal? Exatamente, exatamente. Né? E é claro que, paralelamente a essa etapa, onde, conforme ela vai se desenvolvendo, né, existe a questão do processo de venda. Esse processo de venda ele já começa nesse ponto. Não que eu vou começar a vender, mas eu tenho que me estruturar para poder vender, não é? E aí vem o planejamento de marketing e as ferramentas necessárias. Né? Você quer falar um pouco sobre essas ferramentas? Fique à Sim, vontade. sim. O, a quantidade de informação que esse corretor já detém, desde a definição da vocação do terreno, ele começa exatamente pelo olhar e atualização dos empreendimentos que o bairro tem e a cidade tem como comparativos, qual foi o degrau de valorização desses empreendimentos, o que esses empreendimentos têm na particularidade deles, desde vagas, metragem, lazer, número de elevadores, custo do condomínio, tudo isso são métricas e parâmetros que vão começar a orientar o corretor para fazer esse refinamento e a comunicação de marketing e futuro preparo do próprio corretor que vai comercializar ou do time de vendas que vai se envolver. Cada detalhe, cada informação tem um peso fundamental na composição do discurso aí. Exatamente. O próprio treinamento, né? O próprio A equipe treinamento de envolve vendas. essa equação que exige sempre parece que assim, é uma linha de montagem que ela tem que se repetir ao longo do próprio treinamento para que isso fique integrante do discurso de segurança que o time precisa passar para o futuro comprador. Tá? O comprador ele vem absolutamente bem informado em relação ao mercado, mas tem detalhes que você, na construção desse novo empreendimento, pode passar com muito mais propriedade hoje para esse futuro comprador, em relação como a gente reforçou, a valorização, os diferenciais do produto, o que hoje vai fazer determinado produto ou empreendimento se destacar na valorização. Independente disso, gente, e vocês vão começar a perceber que a valorização do mercado imobiliário absolutamente independe de INCC, de GPM, da inflação, do momento de mercado. O empreendimento imobiliário, normalmente, ele já defende uma valorização pela própria escassez, pela própria demanda que o mercado vai se moldando, não é isso, Pedro? Sim, exatamente, né? As questões que a gente sempre comenta das ferramentas, né? Que aí depois você pode comentar melhor a questão de como usar a parte digital, como usar Sim, a questão de realidade virtual. Aí tem todas essas ferramentas que tudo tem que ser planejado nesse momento e com muito cuidado, né? Porque ainda a gente ainda está na fase de não venda, né? A gente está ainda na fase de planejamento, né? Muito cuidado exatamente. nessa hora, né? O questão do pré-cadastro de potenciais compradores, né? Que isso vai Uhum. depender também da questão de cada corretor da equipe. Ele normalmente ele tem a sua carteira, ele tem a sua embaixo do braço ele tem aquele caderninho que tem o nome daqueles carinhas que, né? Vamos falar daquele corretor que anda com o caderninho embaixo do braço, né? Que a gente conhece vários aí, né? Sim. E que são aqueles que onde ele tem aquele cliente que já acompanha ele de repente a vida inteira, né? O processo de venda, Gá, ele está, por mais que tenha um andamento digitalizado, desde das ferramentas aí que a gente vai falar com bastante propriedade, das ferramentas de captação, CRM, Uhum. ou geração de leads, existem vários termos aí que o mercado utiliza, mas cada vez mais está se fazendo necessário o corretor conhecer a fundo quem é seu cliente, como que ele mora, qual a necessidade dele, né? E usar os dois ouvidos e fazer perguntas. É dessa forma que a gente vai avaliar e balizar o que oferecer para esse cliente no momento adequado, tá? E principalmente no perfil. O cliente está comprando com a necessidade de melhorar o ambiente de moradia,
ampliar o ambiente de moradia, reduzir o ambiente de moradia, porque os filhos já estão em outro momento, já numa curva de moradia, hoje ele precisa de menos espaço. Se o perfil dele é para investir, diretamente como investidor, tá? Aí precisa se complementar com esses argumentos, quer dizer, conhecer pessoas, conhecer o seu cliente é um passo fundamental. Todas essas etapas do projeto, da aprovação, traduzem para o corretor o melhor momento para ele refinar esse acompanhamento com o cliente. Né? Exatamente. E essa questão também do pré-cadastro, né, que a gente comenta, é uma questão que ele vai dar chão também, né, para que no momento do lançamento posterior você tenha já um balizamento de quantos clientes estão pelo menos interessados no empreendimento, né? Então, esse pré-cadastro é muito importante que seja feito com todo o cuidado de não estar se caracterizando uma venda, né? Mas que é necessário para que você tenha segurança no lançamento, né? Sim, e esse balizamento prévio vai orientar empreendedor em relação à segurança do público mínimo que ele precisa para poder atender a realização desse empreendimento. Vai também traduzir se o preço que ele pretende praticar existe margem para alguma readequação para cima ou tem que dar um passo para trás e ter uma estratégia mais cuidadosa em relação ao preço que ele vai praticar no metro quadrado. Entendendo o público, ele vai entender também a dinâmica de tabela, a dinâmica de facilitadores, preparar ele já para fazer o lançamento sem o banco ou preservar a defesa financeira e o equilíbrio da viabilidade para poder encaixar o banco posteriormente. Quer dizer, o papel do corretor continua sendo fundamental nessa qualificação. Exatamente. E a questão, depois, né, a gente entra na questão do próprio lançamento, né? Então, esse é o ponto onde nós vamos fazer o lançamento. E aí envolve também toda uma preparação, né, que tem que ser feita, né, Siqueira, que você poderia até comentar a respeito. Sim. Lançamento hoje imobiliário sempre vai exigir um treinamento de uma perna mínima de tempo para alinhar times, montar times e alinhar times e qualificar times com informação. É um caminho que exige tempo e um mínimo de dedicação de quem está envolvido ou querendo oferir recursos aí em relação ao lançamento imobiliário. Posso traduzir que é um dos caminhos mais importantes para o corretor em relação aos ganhos, que normalmente são ganhos expressivos. A gente já veio somando várias frentes aí. O corretor ganhou dinheiro lá na preparação da área, agora começa a se preparar para oferir uma outra área de ganho, que é na venda das unidades. Esse time que está se preparando, o corretor tem que entender que o mercado de prontos e usados é só um degrau de qualidade de informação que ele precisa. Não são mercados são mercados complementares, não são mercados que o discurso hoje do cliente que está buscando pronto, tá? Exige um tipo de informação e o cliente que vai buscar o lançamento imobiliário para poder ter essa moradia ou esse investimento em tijolo pronto depois de 2, 3 ou 4 anos, tá? É exatamente o tempo para ele poder se preparar financeiramente, se privilegiar do valor hoje que o lançamento vai oferecer em relação à valorização a valorização futura, e todos esses passos, quando a gente coloca assim, na frase que o Guerra reforçou, após o registro da incorporação, são todos os cuidados que o corretor tem que saber como transmitir sem infringir leis, sem infringir um decreto federal. Não existe a venda antes do registro de incorporação. Não pode existir o menor caminho aí de tirar valores do futuro interessado naquele empreendimento que você está trabalhando. E, da mesma forma, o cuidado em relação ao posicionamento junto ao seu cliente, antes do registro, antes do registro da incorporação, não existe reserva, existe cadastro. A gente não pode falar em reservas de unidades que estão aí num processo de aprovação, num processo de registro,
fala-se somente em cadastro, fala-se somente em possíveis interessados. Tá? A campanha, as informações, as imagens, elas têm que ser preservadas e começar a ser liberadas da melhor forma possível após esse registro. Esse cuidado, esse preparo, que é importante e fundamental na postura do corretor, na defesa do empreendedor e na defesa desse futuro cliente. Exatamente, né, Siqueira? E uma coisa também que é importante, né, que o corretor que vai trabalhar numa incorporação, em função de tudo que a gente conversou, ele precisa estar muito atualizado, né, em cima de tudo aquilo. Ele não é simplesmente um vendedor de varejo, ele é um vendedor qualificado, né? E ele tem que saber que a questão da comissão é um pouco diferente. Ele não recebe a comissão em relação aos empreendimentos imobiliários, ela não acontece como uma venda no varejo, não é isso? Então, tem toda uma situação de viabilização do empreendimento, tem toda uma situação que ele tem que saber que também está envolvido, mas que vale muito a pena, né? Você ser corretor de empreendimento imobiliário. Sem dúvida, sem dúvida. A coordenação, acompanhamento das vendas e controle de investimentos confrontados com as premissas de viabilidade financeira. Ou seja, aqui eu estou falando do seguinte, eu estou dizendo que tudo aquilo que está se fazendo, planejando, treinando, as conclusões que se chegam em relação a todos os números novos que vão chegando, a questão que o Siqueira comentou do balizamento do valor de venda, será que esse valor de venda está coerente com aquilo que eu imaginei lá na viabilidade? Qual o impacto que isso está causando, né, dentro da minha viabilidade projetada, né? Isso eu tenho que estar acompanhando sempre, né? Sim. E todos os processos citados dependem de uma estrutura, além do CRM apropriado e completo e uma equipe treinada. Então, aqui sim, entra como você vai fazer para que você tenha segurança em relação a fazer o lançamento e começar as vendas, né? O CRM, para quem não está muito habituado, é exatamente o seu relacionamento, seu corretor imobiliário ou profissional, como cresce, é o seu relacionamento com o cliente, na qualificação do desejo de compra dele e melhorando esse desejo de compra e ampliando esse desejo de compra de uma forma estratégica. Tá? Por isso que o cuidado nessa comunicação ao mercado é fundamental. Tá? O que você pode comunicar, mostrar e orientar o futuro cliente comprador do que você está aprovando e o que você pode e o que você deve apresentar para esse cliente a partir do registro da incorporação. Pode continuar, meu irmão. Exatamente, Siqueira. E aí a gente entra na questão, né, partindo do princípio que já se chegou na situação, a questão da venda está equalizada em relação à equipe de venda. O investidor incorporador, aí ele tem que estar acompanhado do quê? De um staff muito bem qualificado. E esse staff, na área de projeto, ele tem que ter lá os profissionais de arquitetura, de engenharia civil, instalações, ambiental. Na área jurídica, profissionais que conheçam todo o processo que envolve a atividade imobiliária em termos de legislação, os quais podemos citar, a legislação que a gente pode citar as mais importantes, né? Poderia dizer a Lei 6766/79, que cuida da parte de loteamento, a 45.91/64, que foi alterada por diversas leis posteriores, e aí a gente pode destacar a Lei 10.931/2004, que criou o famoso patrimônio de afetação, que hoje ele está, inclusive, mais abrangente, né? Interessante que todos saibam que hoje a gente consegue, antigamente que eu falo, a partir do ano passado, antes da Lei 14.382, que a gente vai citar aqui, você só conseguia fazer o patrimônio de afetação em cima de incorporação de condomínio, né? A partir de agora, da Lei 14.382, eu consigo fazer a incorporação em cima de um loteamento feito em cima da 6766. Então, houve um avanço muito grande na questão da possibilidade de você conseguir adotar o patrimônio de afetação dentro dos loteamentos e casas isoladas, né? Que isso, aí você, puxa vida, mas qual a vantagem que eu tenho do patrimônio de afetação? Justamente a redução do custo de impostos. Você pode aderir em função da adesão ao patrimônio de afetação,
você pode aderir ao RET, é o regime especial de tributação, que é o 4%, que dependendo do empreendimento é até 1% do valor da venda, né? Então, houve em função da 14382, que é uma lei que, a princípio, trata do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, ela alterou a 4591 em diversos dispositivos que fizeram com que ela ficasse muito mais flexível também, né? Aí tem a Lei 13.786 de 2018, que ela é conhecida como a Lei dos Distratos. Essa lei veio a disciplinar uma questão que ocorreu no passado, onde acho que a maioria de vocês se lembram que houve uma quebradeira de muitas incorporadoras, onde os distratos eles eram realizados por investidores que em função de chegar no final, principalmente quando teve aquela época onde nós tivemos uma crise, e aí compensava muito mais você devolver seu apartamento do que vender no mercado. Então, o que aconteceu? Porque daí o pessoal que era o investidor, como não existia uma lei específica a respeito, o que ele fazia? Ele simplesmente chegava na construtora e falava para ela, falou assim, eu quero devolver meu apartamento. Aí a construtora ficava com um prejuízo enorme, né? Então chegou a ter casos de 40% de distrato, houve uma quebradeira enorme. Então essa lei dos distratos, ela veio a disciplinar essa questão dos distratos e disciplinar a questão da devolução desse dinheiro à pessoa que queira distratar. Não que ela não possa distratar, ela pode distratar, porém em cima de um regulamento que protege também o incorporador, não é? Então essa lei ela mudou e fez com que os incorporadores também tivessem, tanto que depois dessa lei aumentou-se a questão até dos empreendimentos imobiliários, porque todos ficaram com medo na época, né, Siqueira? Sim, Dessa questão que aconteceu com os distratos. Foi violento o impacto dessa questão, né? sem dúvida. Ah, em, num primeiro exemplo, a gente coloca assim, um cliente comprava um apartamento por R$ 500.000 em 2012, de 2012 a 2014, R$ 500.000, esse apartamento chegava na metade da obra, já estaria valendo R$ 1 milhão. Aí teve aqueles clientes que, por uma questão de economia, a questão econômica, a questão do próprio caixa, não tinha condição de continuar pagando esse apartamento. Simplesmente se aproximava do construtor, falava, eu estou desistindo do apartamento, e eu comprei o apartamento por 500 mil, paguei R$ 200.000, ele está valendo 1 milhão, eu quero pelo menos R$ 500.000. Então, teve empresas aí, por uma questão de falta de cuidado, até na própria redação dos contratos de compra e venda, sofreram ações pesadíssimas aí de ter que devolver dinheiro que não recebeu. Então, essa lei de distrato, ela veio exatamente criar uma regra de quanto hoje o cliente que quer fazer um distrato, o cuidado que ele tem que tomar, porque existem valores hoje que defendem o equilíbrio comercial do próprio empreendimento. Então, a lei hoje, ela não foi para penalizar clientes que queiram fazer o distrato, foi para poder criar um regime de defesa econômica do próprio empreendimento. Tudo merece um equilíbrio. O que a gente pode destacar, gente, é que o mercado imobiliário é um processo de aprendizado constante. Vocês podem perceber que desde a primeira lei da incorporação de 1964, em 1990 teve aprimoramentos da lei, em 97 a lei de novo criou regulamentos de refinamento, em 2002, em 2004, 2018, 2013, todas esses ajustes são em decorrência do quê? Em decorrência de processos que o próprio negócio exige, defesas dos envolvidos e defesa do equilíbrio econômico que o mercado imobiliário tem que traduzir. É isso, Beto? Exatamente. Aí nós temos também a Lei 13.709 de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que também é uma lei que requer muita atenção na questão do incorporador, do corretor, principalmente também, né? Também do corretor em relação à questão da proteção dos dados que são passados a ele. Existe essa lei, existe já a fiscalização, ela gera multa, né? Então é muito complicado. Essa lei geral de proteção de dados, assim como as outras leis aqui, mais para frente a gente vai poder entrar em detalhes em cada uma delas, né? Pode ser objeto aí
de uma nova live, onde a gente possa tratar uma a uma dessas leis, onde a gente vai detalhar quais as implicações que essas leis fazem no negócio. Essa LGPD que a gente chama, ela é muito importante e tem criado bastante problema para várias incorporadoras, né, que a questão, eu pego o CPF, pego cópia do CPF, ou não pego, RG, o que eu vou fazer com esses dados, como é que eu vou tratar esses dados dentro da minha estrutura, né? Então, tem uma série de requisitos que devem ser seguidos, controlados e depois descartados conforme, e tem que ser com consentimento, tem que haver um consentimento, inclusive, só para citar um exemplo, nos próprios contratos de compra e venda, tem que existir um termo de consentimento, onde lá nesse termo de consentimento já vai ser colocado o que vai ser feito com esses dados, por quanto tempo vai ser utilizados e como ele vai ser utilizado e quando ele vai ser descartado. Tá? Então, tudo isso é um processo que tem que ser criado dentro da empresa, que deve ser seguido. Tem que ter a responsabilidade do controlador e do operador, que são todos aqueles que vão cuidar de todos esses dados. Ele envolve não só as vendas, como também o RH e tudo aquilo que a empresa pega, ela coleta de dados de clientes, fornecedores, de todos. Ela tem que ter o devido cuidado e saber o que vai fazer com esses dados. Então, nós temos também, eu já citei a 14382, que trata do Sistema Eletrônico de Registros Públicos, que mudou bastante coisa em relação aos registros públicos, a questão do acesso às matrículas, de uma série de situações. Vale a pena uma leitura dessa lei, ela é muito importante, né? E ela ela modificou a 4591 em muitas situações também lá, inclusive aquelas que a gente já comentou também. A Lei 10.406 de 2002, que é o Código Civil, né? O Código Civil, que a gente já conhece, que além dos seus dispositivos gerais, alterou a 4591 no que tange a alienação fiduciária em garantia do mercado. Essa alienação fiduciária também é uma situação de aumento que também acresceu uma garantia e deu mais segurança também ao incorporador na questão da retomada desse imóvel por um caso de inadimplência. Então, é um sistema que também foi a 10.406, que é o nosso Código Civil, ele alterou a 4591 nesse sentido também, né? Existe também a própria lei, a Lei 9.514 de 97, que fala exatamente e com detalhes de como funciona o sistema de alienação fiduciária do imóvel, né? Então, aí nós temos a Lei 95.14 de 1997, que trata disso. E tudo isso, o que foi? Ela foi aprimorando para que ambos tivessem segurança, que a segurança não só do comprador, como também a segurança do investidor, não é? E hoje a gente pode dizer que o investimento do mercado imobiliário ele está bastante seguro. A gente vê poucos exemplos de empreendimentos que não dão certo, né, Siqueira? Eu acho que hoje a gente consegue, pela experiência que a gente tem, a gente percebe que são muito poucos. É um ou outro aí que por algum problema às vezes interno da incorporadora, mas que mesmo assim, mesmo com esses problemas, são empreendimentos que podem demorar, de repente, a sua entrega, mas o patrimônio, como ele está no nome dos adquirentes, né? O que vai acontecer é que simplesmente ele vai demorar um pouco mais para ficar pronto, mas ele não, em função da segurança que a lei já proporcionou, esse patrimônio não sai da mão dos adquirentes. Esse que é o importante, né? Pode ter esse problema do atraso, mas ele sabe que aquele patrimônio não vai ser tirado dele. Essa que é a grande questão, né? E além de toda essa legislação, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que também quem é do jurídico tem que estar atento a isso, porque a gente está envolvido quando eu vendo para pessoa física, eu estou dentro desse Código de Defesa do Consumidor que tem que ser respeitado. E nós temos também a conhecida Lei Anticorrupção, que é a 12.846 de 2013, que também, desde o corretor até o contador, até o incorporador, tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Por quê? É aquela lei que trata da origem do recurso, tanto do incorporador quanto do comprador, não é? Tanto que nós temos uma obrigação, tanto dos corretores como contadores, de informar anualmente, no mês de janeiro de cada ano, nós temos que informar se houve alguma operação ou alguma transação com indícios de dinheiro
de lavagem de dinheiro. Existe lá, nessa lei, existe lá todos os requisitos que podem caracterizar uma possível lavagem de dinheiro. Então, nós somos obrigados a informar, e não tendo nenhum caso, nós temos que declarar que não teve. É uma responsabilidade que o corretor tem, que o contador tem, e todos aqueles do mercado imobiliário que vendem ou que mexem com o mercado na questão de venda, ele é obrigado ele tem essa responsabilidade de avisar o fisco. Complicado? Complicado, né? Você tem que chegar para o seu cliente e querer saber a origem do dinheiro que ele está utilizando para compra, é uma obrigação. É uma obrigação, né? Então, é uma questão aí de cultura que eu acho que a gente, com o tempo, eu acho que diminuiu bastante. A gente já sabe que hoje a maioria dos empreendimentos hoje ele correm tranquilamente, sem problema com relação a essa parte. E na área contábil, aí nós temos que ter um conhecimento profundo do sistema tributário, empresarial e inerente à atividade imobiliária. Aqui o que eu poderia dizer para vocês é o seguinte: o que seria esse conhecimento profundo? A atividade imobiliária ela tem uma característica bastante diferente de um varejo e bastante diferente também numa indústria. Então, embora você possa falar assim, poxa, mas é uma indústria. Não. Eu posso considerar que uma construtora é bem parecido com uma indústria, mas uma incorporação imobiliária é diferente. Tá? Então, o sistema contábil é totalmente diferente. A concepção, aí o contador tem que ter, além isso juntamente com o seu departamento jurídico, o conhecimento do quê? O que ele tem que fazer em relação, por exemplo, a... Puxa vida, eu tenho que fazer esse empreendimento, eu sei de todas as leis, como é que eu faço para... Porque eu tenho o meu terreno e vou incorporar, tá? Qual o desenho? Eu vou incorporar numa pessoa física, eu vou criar uma pessoa jurídica, essa pessoa jurídica, qual será essa pessoa jurídica? Vai ser uma SPE? Vai ser uma SCP, porque eu tenho um investidor que não quer participar da administração? Então, o contador, juntamente com o seu jurídico, tem que estar alinhados para quê? Porque a contabilidade, se eu quiser uma SCP junto com uma SPE, toda essa contabilidade você tem que saber como fazer e como é que eu sei a melhor forma e qual o melhor modelo, sabendo o que envolve a parte tributária, principalmente a parte tributária, né? Aquilo que vai fazer com que eu tenha o menor custo tributário dentro da legislação e dentro do que está na Receita Federal. Então, e tudo isso também na área contábil, eu tenho que, dentro das normas existentes na parte contábil, todas aquelas normas que a gente segue, que tem que seguir um padrão mundial, né, que é determinado pela 11637, onde tudo aquilo que você faz na sua contabilidade tem que ser voltado além do fisco, para que você tenha também a condição de mostrar para um investidor ou por uma questão de funding, para você buscar um dinheiro num banco, você buscar um financiador. Como que você busca dinheiro com o financiador? Você tem que mostrar seu balanço. Você tem que mostrar seu balanço, e se esse balanço não estiver retratando exatamente a condição atual da sua empresa, e aí por isso que a gente falou lá atrás da questão do compliance, das regras e tudo mais, tudo isso é para que é isso? É para que você, quando você for mostrar a sua empresa para fora, você tendo um sistema de compliance rigoroso, isso vai demonstrar que você tem uma contabilidade que retrata exatamente a sua realidade, e o banco ele só vai olhar para isso. Ele não vai olhar a cor dos seus olhos, ele não vai olhar aquilo que você está falando. Claro que ele vai te escutar, claro que ele vai conversar, claro que ele vai tomar um café na sua empresa, tudo isso vai acontecer. Mas os analistas que assinam embaixo e dizem que existe a viabilidade, que você tem segurança, ele vai ser baseado nas demonstrações contábeis que você vai apresentar. Então, essa pessoa da área contábil, ela tem que estar muito bem treinada, tem que conhecer muito disso, juntamente com o seu jurídico, né? E o dono da empresa, que tem que estar muito consciente dessa situação. E uma coisa não menos importante, que é o ERP. O que seria o ERP? É o sistema que vai gerir tudo isso. Esse ERP é necessário para quem vai incorporar, ele tem que ter um ERP. As planilhinhas de Excel, você não consegue trabalhar e controlar uma empresa através de uma planilhinha de Excel, né? Você consegue enquanto você é um construtor, um empreiteirinho, ou ainda você está no início da sua atividade, você consegue porque são poucos itens a serem controlados. Mas a partir do momento que você entra numa incorporação imobiliária, onde você vai ter N vendas, N coisas a serem controladas, você precisa ter um RP muito bom que cuida desde a concepção da prospecção daquele terreno,
Ele controla tudo isso desde a prospecção, depois ele controla as vendas, controla as cobranças, controla o custo de obra, o orçamento propriamente da obra, ele controla todo o processo administrativo da empresa e produtivo da empresa. Ele controla tudo. Ele tem que ser, não há como você trabalhar sem você ter um RP muito bem. Para quê? Eu costumo dizer nas empresas onde eu dou consultoria que sua empresa só vai ser controlada no momento em que você saber o que está acontecendo dela na palma da sua mão e no seu celular. Ou seja, eu posso estar em qualquer lugar do mundo, eu consigo administrar minha empresa olhando para o meu celular. E para isso que isso aconteça, eu preciso do meu compliance, eu preciso que todo mundo esteja trabalhando dentro do regulamento e esteja trabalhando e utilizando o RP da maneira que tem que ser utilizada, da maneira que ele foi feita toda a concepção dele. Então, nós temos diversos ERPs na área imobiliária, muito bem estruturados, que vocês podem utilizar e falar assim, puxa, é muito caro. Não, não é caro. E também a gente não pode considerar ele como um custo, e sim como um investimento. Certo? Então, a questão do ERP, gente, é muito importante, porque ele vai envolver todas as áreas da empresa. E até porque também todas as nossas obrigações acessórias junto à questão governamental, tudo hoje é feito através de SPEDs, é feito através de forma digital, é um Big Brother, é um e-social, é um ECD, é um ECF, é tudo que vocês podem imaginar. Então, se você não tiver isso em cima do RP muito bem feito, muito bem estruturado, juntamente com a sua contabilidade, você não vai conseguir tocar. Excelente. E aí, aquilo que eu posso dizer, você tem algum comentário a fazer em relação a isso que eu comentei, Siqueira? Não, Guerra, na real, o melhor dos comentários. Incorporadores, empreendedores, investidores, não fujam de nenhuma das leis citadas, dos artigos citados e dos processos comentados. A execução do par e passo de cada um desses itens exige a contratação de um profissional preparado. Você pode ter um ótimo contador desde o tempo do seu avô, mas você tem que ter um profissional que saiba as demandas que cada uma dessas leis exige. Então, aproxime o seu contador daquele profissional que você vai contratar para seguir cada um desses ritos. Não tem como escapar. Da mesma forma, o seu advogado de confiança, ele também não tem como dominar todos os detalhes de cada uma das leis federais. Todas as leis citadas aqui são leis federais. Você cumpriu o plano diretor, cumpriu a lei municipal, atendeu as demandas do Estado em relação a impostos, você tem um rito de cumprir as leis federais e esse domínio é exatamente que vai amenizar o risco do negócio. Corretores, se preparem pelo menos para ter um esboço do que cada uma dessas leis define. De novo, vocês vão conseguir com isso traduzir preparo e segurança perante os seus futuros clientes, sejam clientes individuais que vão comprar unidades, sejam clientes que vão ajudar vocês a crescer no exercício da incorporação. Obrigado, Bernardo, pelo tempo. Exatamente, Siqueira. Eu acho que essa questão do conhecimento que o corretor tem que ter, porque normalmente o que acontece na venda, quem está vendendo apartamento não é a empresa X, é o corretor Y, é o João, é o Manuel, é o Siqueira, entendeu? Essas pessoas vão ser questionadas pelos seus clientes, ele vai ser o primeiro a ser questionado. Ele vai falar assim, puxa vida, mas eu não sabia disso, entendeu? Então, isso não pode acontecer. Então, por isso a necessidade que o corretor acompanhe todo o processo desde o início, para que ele conheça muito bem todo o processo, conheça o incorporador, saiba tudo que está acontecendo, para que ele eventualmente não perca até não perca aquele cliente que a duras penas conseguiu obter. E, gente, para concluir, né, para a gente concluir aqui o nosso encontro, eu vou citar novamente aquilo que eu já citei anteriormente, a questão do compliance, né? E aí eu coloco aqui para vocês que tudo que a gente falou, ele só vai ser possível se eu tiver embaixo trabalhando sob um sistema de compliance muito rigoroso, que é seguir regras para evitar riscos e desvios de conduta e proporcionar rastreabilidade em todos os processos. É isso que o compliance faz, resumidamente. Ele evita aquela questão que a gente falou lá, como ele também estabelece regras de conduta, ele evita aquela questão, todas aquelas leis que nós citamos, né?
ele é um sistema de proteção, principalmente quando a gente falou da lei anticorrupção, tudo aquilo, ele tá dentro se eu seguir todas as regras do compliance, eu vou ter tranquilidade com relação àquilo que eu vou fazer dentro da minha empresa, né? Eu vou me preocupar não com esses problemas esses problemas que vão falar, eu não deveria estar preocupado. À medida em que eu tenho toda a minha empresa controlada, toda a minha empresa sob um sistema muito rigoroso, sob normas, eu me preocupo, eu tenho foco simplesmente no meu negócio, né? Eu não preciso ficar olhando de lado, puxa vida, tem um negócio errado aqui, outro ali. Não, eu não tenho. Eu tenho um sistema todo controlado e todo feito em cima de normas e onde sempre seguindo as leis. Aí eu não vou ter esse problema e vou focar no meu negócio. É o que eu sempre comento: fazer certo corta caminho. Essa é uma frase que eu comento com todas as pessoas que eu presto consultoria: fazer certo corta caminho. Guerra, Bom, olha, meus amigos, obrigado pela atenção de todos. E aí eu vou passar também uma questão do meu currículo aí, contatos, né? É, eu, com meus 30 e poucos anos nessa área, a gente adquiriu uma certa experiência. Aprendo todo dia, faço uma questão aí de uns 20 a 30 cursos anuais, no mínimo, para se manter atualizado. E se você falar assim, você está atualizado? Eu falo assim, não, eu nunca falo que estou atualizado. Porque enquanto eu estou falando, a gente está conversando aqui, está saindo já uma nova lei, está saindo um novo regulamento, está saindo um novo sistema. Então a gente nunca sabe nada de tudo, né? Então a gente tem que saber exatamente que nós estamos um eterno aprendizado, não é, Siqueira? Então, muito obrigado aí por vocês terem nos acompanhado e, e vamos aceitar aí esse vídeo, essa live vai estar disponibilizada por esses dias no YouTube e vocês vão poder rever esse vídeo e também fazer sugestões de temas de tudo aquilo que a gente conversou, sugestões de tema para a gente tratar nas próximas lives, né, Siqueira? sem dúvida, sem dúvida. É importante, gente, que a gente deixa aqui sempre como uma referência para vocês. O Momento Imobiliário vai estar disponível todas as terças e quintas-feiras, das 9 às 10 da manhã. A gente tem, além do propósito aqui de aprender todo dia, e a gente aprende muito aí também com a nossa audiência. Obrigado aí a todos que puderam se manifestar aqui, mandando informações, sugestões. Como o Guerra disse, entrem no grupo do WhatsApp do Momento Imobiliário. Todas as informações qualificadas, matérias, artigos, inclusive o e-book, que é exatamente toda a informação da primeira aula aqui, que o Guerra nos proporcionou na semana passada, no dia 25, existe um e-book disponível, tá? Lá no grupo de WhatsApp. Da mesma forma que essa aula de hoje do Guerra, a aula 2, ela também vai estar disponível em breve lá na nossa biblioteca, tá? Do YouTube, como também um e-book para facilitar aí a pesquisa individual de vocês e o preparo individual de vocês. Então, reserve um período, independente do horário, para participar com a gente aqui, terças e quintas-feiras, ou pelo menos visualizar e assistir as gravações que estão lá hospedadas no YouTube, tá? Nós estamos em todas as redes sociais, no YouTube tem já assim, uma importante biblioteca para vocês. A gente sempre vai estar à disposição. Convidem aí seus colegas, aqueles que vocês prestam serviço, as pessoas que têm curiosidade, e também divulguem junto aos seus clientes. O aprendizado aqui é constante e serve com certeza para todos, né, Guerra? Agradeço muito aí, Guerra, a tua excelente didática, excelente informação. Eu tenho certeza que todos aqui aprenderam bastante, mesmo eu com o mesmo tempo que você no mercado, mais de 30 anos, todo dia a gente faz uma escola excepcional com você, cara. Parabéns. Eu que agradeço, Siqueira. A gente, na verdade, em todo esse tempo de parceria, a gente vem sempre compartilhando conhecimento, um aprende com o outro e isso que é bacana, né? Então, o mercado imobiliário, ele é uma cachaça que faz com que a gente, né, goste muito, goste de trabalhar, né? E é isso. E poder compartilhar isso também é um motivo de muita satisfação e alegria para a gente. Bacana. Deixaram muitos agradecimentos e elogios aqui a você aqui no chat, Guerra, e reforço aí, gente, que toda terça e quinta, Momento Imobiliário,
deve fazer parte aí da sua semana de conhecimento, tá? E uma boa aproximação, com certeza, em breve, para grandes negócios, né, Guerra? É o que a gente deseja. Exatamente. Eu vou deixar, e depois, quando vocês entrarem no grupo, vocês vão poder, eu vou deixar o meu currículo lá também, para que vocês conheçam, né? Um resumo daquilo que a gente já fez e tem de conhecimento, bem como todas as minhas redes sociais também vão estar lá nesse currículo. Ok? Muito obrigado a todos e vamos em frente. Semana que vem, vamos ver se a gente faz aí já, com sugestão de vocês, um novo tema. Excelente, excelente. Temos aí um encontro agora na quinta-feira, tá? Aguardo vocês aí e agradeço aí a gentileza que vocês nos permitem de fazer a comunicação nos grupos de corretores, nos grupos de imobiliárias, individualmente aí no seu WhatsApp, e reforço o convite para entrar no nosso grupo, que tem muita informação bacana que vai complementar o dia a dia de vocês. Muito obrigado, Guerra, mais uma vez. Muito obrigado a todos. Ótimo dia, bons negócios, saúde, gente. Fiquem com Deus. Um abraço a todos. Um abraço a todos.